Energia Escolhas, um podcast sobre as vidas que fazem a história do programa Escolhas. Segue o teu caminho, eu estou lá para te apoiar. Por mais que te sintas sozinho, não te vou abandonar. Tu segue o teu caminho, eu estou lá para te apoiar. Por mais que te sintas sozinho, não te vou abandonar. Vaguei na rua escura sem ninguém para dar a mão. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao podcast Energia Escolhas. Neste podcast damos voz a histórias de pessoas que fizeram parte do programa Escolhas e que hoje são um exemplo de participação, talento e transformação social. E este ano celebramos 25 anos do programa Escolhas, 25 anos a criar oportunidades, a apoiar jovens e a construir percursos de vida marcantes. O nosso convidado de hoje tem uma história que cruza migração, intervenção comunitária, arte e cidadania. Nasceu na cidade da Beira, em Moçambique, e mudou-se para Portugal aos 17 anos. Antes de se dedicar às artes cênicas, esteve ligado ao programa Escolhas, onde durante 5 anos foi dinamizador de atividades e formador de informática, trabalhando diretamente com jovens e comunidades, sendo também participante do programa Escolhas na 4ª geração. Hoje é ator e criador artístico, com vários projetos teatrais, incluindo a peça autobiográfica Medo a Caminho, onde explora temas como identidade, memória e pertença. Recebemos hoje, no podcast Energia Escolhas, Luís Mocauro. Luís, muito obrigado por estares connosco. Começava por te pedir que nos contasses um pouco da tua história. Quem és, de onde vens e como foi o teu percurso até chegares a Portugal. Muito obrigado pelo convite. O meu pai, que era militar, já morava cá em Portugal. Assim, do nada, simplesmente do nada, ele... Lá está, estivemos vários anos a tentar tratar do visto, que nunca saía, mas do nada, numa semana para outra, saiu e pronto, tivemos que despedir de todos os familiares que tínhamos lá. E foi assim que nós viemos para Portugal, eu e a minha irmã, e mais posteriormente o meu irmão. Foi uma mudança pelo tempo bruta. Simplesmente tivemos que despedir de todos em cima da hora, mas foi um pouco bruta a mudança. Mudaste de Moçambique para Portugal aos 17 anos. Como é que foi viver essa transição entre dois países e duas realidades diferentes? Difícil, porque eu lembro que cheguei à noite, lembro do avião a aterrar, aquelas luzes de Lisboa, maravilhosas. Não me esqueço dessa imagem. Sempre que eu faço uma viagem, eu procuro fazer à noite para tentar visualizar essa imagem das luzes. Então, lembro de chegar e ver essas luzes. Não vi muita coisa porque vim pela ponte Vasco da Gama, mas lembro perfeitamente do caminho, aquelas luzes todas na ponte. Cheguei tudo escuro e como era para meia-noite, não consegui ver muito movimento. Mas no dia seguinte acordei muito ansioso para perceber onde é que eu estava. E vinha com muitas expectativas, porque do sítio onde é que eu saía, eu conhecia todos, tias e tios, vizinhos. Eu vinha com essa expectativa, esperava que eu conseguisse ter esse impacto aqui. Que em uma semana, 2 semanas, um mês, pudesse conhecer muita gente. Não foi o que aconteceu, porque eu vinha na ideia que vou espalhar todas as músicas que existem de Moçambique cá, vou espalhar todas as imagens que existem, tudo de bom que existe lá, vou trazer aqui. Não, é completamente o oposto do sítio onde eu saí e aqui onde acabava de chegar. Mas foi uma aprendizagem muito boa a nível pessoal, porque eu era uma pessoa que não gostava de sair, por opção, com vários convites de amigos, familiares, não gostava de sair. Assim que eu vim para aqui, eu fiz uma proposta a mim mesmo. Eu disse que eu vou mudar. Já que vou para um sítio novo, onde ninguém me conhece, eu vou mudar, vou ser uma pessoa nova. E a partir do momento que eu pus os pés em Portugal, comecei a trabalhar, lá está, numa evolução daquilo que eu não tinha dentro de mim, de poder ser mais extrovertido, conseguir falar com as pessoas
a olhar de olhos para os olhos e procurar sítios novos. E mesmo estar em público, conseguir estar à vontade, era uma coisa que eu não tinha. Então trabalhei muito isso tudo cá em Portugal. Achas que essa experiência de migração acabou por moldar o teu olhar sobre o mundo e também sobre a arte? Completamente. Principalmente sobre o mundo, porque são duas nacionalidades diferentes, duas nações diferentes. E eu vim de uma família católica, temos que estar ao domingo na missa e catequese, isso tudo. Pronto, já é a base que eu tenho. E quando vim para aqui, obviamente com o meu pai, e ainda tinha essa obrigação em relação à religião. Mas acabei por perceber também, com muitas pessoas que eu fui convivendo, graças a Portugal, que a religião não era o estar obrigatoriamente na missa, porque a religião estava dentro de nós. E Portugal começou a me ensinar muita coisa em relação à crença, em relação a ver as pessoas. É que, como é que eu posso dizer? Eu era muito. Como é que eu posso dizer? Eu era muito crente. Então, naquilo que me diziam, era sem questionar. E Portugal trouxe uma coisa nova: questionar as coisas. Coisa que eu nunca tive e nem me atrevi a ter. Porque na nação onde eu fui criado, nós não nos atrevemos a questionar. É aquilo, é ponto. Principalmente quando é alguém da autoridade, alguém mais velho, um familiar. E Portugal trouxe-me essas coisas todas. Podemos acreditar nas pessoas, mas podemos questionar para perceber o porquê, como é que é feito. Então foi através daí que comecei a ganhar novos bichinhos, a questionar as coisas. Antes da tua experiência no teatro, estiveste ligado ao programa Escolhas durante vários anos, como dinamizador, formador e também, previamente, como participante. Como é que surgiu essa tua ligação ao programa? Eu nunca soube o que eu queria fazer. Eu lembro de acabar porque meu pai estava me obrigado, tinha que acabar. O 12º ano, os meus colegas todos, eu entrei no 11º e acabar o 12º ano eu não sabia o que eu queria fazer. O que é que eu vou fazer? A maioria dos colegas dizia, vou para a faculdade fazer isso, vou fazer aquilo. E eu assim, ok, nunca tive nenhum projeto desses, pronto. E meu pai disse, pronto, tens que fazer alguma coisa. Pela nota que eu tinha, decidi me inscrever nos cursos que eu podia e fui assim, pronto. Entrei aqui em Lisboa numa faculdade, onde fiz 2 anos, a fazer, e depois meu pai acabou por falecer, foi nessa altura que eu saí da faculdade. E tinha um jovem no meu bairro que convidou, olha, vem aqui no programa Escolhas, onde eu trabalho, que é para ver o que nós fazemos cenas fixes, porque nessa altura o meu irmão já andava envolvido em algumas atividades no bairro, de música, gravações, captações. Ele conhecia muito mais o meu irmão. E eu, como obviamente acompanhava e tentava também acompanhar um pouco das atividades deles, gravando vídeos e tal, ele convidou-me, então vem conhecer aqui o programa Escolhas, tem um pessoal fixe, tem aqui umas atividades também interessantes, que ele também já dinamizava umas atividades, ok? E eu, nessa altura, também já não estava na faculdade, e foi assim que eu tive o primeiro contacto com o programa Escolhas. Durante 5 anos, ou seja, foste participante, mas depois dessa fase, durante 5 anos, trabalhaste diretamente com jovens e com as comunidades. Lembras-te de que tipo de atividades é que dinamizavas? Lembro-me. Eu trabalhava com jovens e adultos. Com jovens e adultos, principalmente na parte da manhã, dinamizava aulas de informática com adultos e na parte da tarde era com jovens, era monitor de informática e também estávamos a dinamizar algumas atividades no exterior ou quando fosse preciso acompanhar nos trabalhos de casa e na verdade acabava por fazer um pouco o trabalho mais chato, porque era aquele que ficava sempre preso, a equipa toda ia nas atividades exteriores e visitas, e eu ficava lá. Mas era uma coisa que eu confesso que eu comecei, ou seja, nunca questionava porque é que eu ficava
porque estava tão tranquilo, tão bem, e eu gostava daquilo. E eu me lembro que nós fechávamos às 8 e eu ficava lá depois do fecho com os miúdos. Ficava simplesmente porque era tão bom ter aquele contacto, tanto com os miúdos e o contacto também com os adultos, e felizmente eu sinto até hoje, ainda hoje, antes de vir para aqui, encontrei com um dos meus alunos, que ele, felizmente, sempre que nos vimos, falamos. Ele a contar a história dele, de onde é que vinha, e tinha feito uma operação. E isso é que acontece. Então, esse tempo todo que eu estive com os miúdos e com os adultos, obviamente que ainda volta para mim, ainda nos dias de hoje. E o que é que aprendeste com essa experiência do trabalho comunitário, com esta proximidade com a comunidade? Aprendi muito. Aliás, como eu disse, eu não sabia o que eu queria fazer, portanto, eu aí aprendi tudo. Eu, posteriormente, comecei a fazer a reflexão. Aí é que eu descobri que eu comecei a perceber o que eu queria fazer através do programa Escolhas. Porque até fazer o 12º ano, ir para a faculdade, apesar de estar num curso, e eu não digo não ter a certeza, se tivesse o tempo, teria terminado o curso, mas não foi aquela coisa que eu escolhi porque eu queria aquilo. Assim como o programa Escolhas não foi uma coisa que eu escolhi, mas quando eu entrei eu percebi que, ok, isto é o que eu quero, porque deu-me o trabalho com a comunidade para desenvolver mais aquilo tudo que eu me pus para trabalhar internamente, de contato com as pessoas, e acima de tudo o trabalho com as crianças. Eu ali foi o espaço onde eu pude desenvolver mais o contacto com a juventude. Achas que o programa Escolhas teve um papel importante na forma como hoje pensas sobre participação, inclusão e sobre comunidades? Teve o papel importante na forma como é que eu sou. Eu no ano passado dinamizo atividades para os meus filhos, e vêm os vizinhos e as pessoas dizem, tu és tão bom com criança. E eu penso assim, quem dera todo mundo fosse assim. E eu penso assim, aquilo é tão natural porque veio de algum sítio onde tínhamos imensas crianças, imensos problemas, e nós tínhamos que estar a conseguir controlar esses problemas todos. E dinamizar, porque eram muitas, e conseguir gerir 10, 20, 30, 40 crianças, e ter aquilo num barulho. E numa pessoa comum ou qualquer outra pessoa começa a entrar em frustração, mas eu estou numa calma. Isso tudo foi através do programa Escolhas, que é aquilo tudo que eu sou, como é que eu vejo, como é que eu reajo hoje, veio tudo do descobrimento a partir do momento em que comecei a trabalhar no programa Escolhas. Primeiro foi a frequentar, mas a trabalhar no programa Escolhas foram 2 momentos que me fizeram, diria, a primeira proposta foi tentar mudar quando vim para Portugal, e eu, nesse tempo todo, ainda senti quem que eu sou, será que eu estou a ser falso, de eu estar a me propor ser nova coisa, mas no programa Escolha eu percebi que não, eu já tinha uma identidade, eu sou aquilo que estava acontecendo lá no programa Escolhas. Nós estamos a celebrar, como sabes, os 25 anos do programa Escolhas. Como é que tu, enquanto alguém que esteve diretamente envolvido no terreno, olhas para o impacto deste programa ao longo dos anos? O impacto é grande, principalmente porque não estou mais no projeto e tenho miúdos, nós já fechamos há algum tempo, mas tenho miúdo a nos perguntarem quando é que vamos fazer, não, se o espaço vai abrir, quando é que vamos para lá, ou seja, são miúdos que agora já são pais, então o impacto é grande, tanto neles como em mim, como na comunidade toda. Eu sentia uma identidade, o fato de ter aquele espaço na comunidade, eu sentia que os miúdos sabiam para onde é que iam. Isso é muito bom. Isso é uma coisa que em qualquer lado é essencial ter, porque, pelo menos para mim, eu acabei, era recente no bairro, acabei por reconhecer e conhecer a comunidade através do programa Escolhas. Eu cheguei no Val, fiquei 2 anos, 3, sem ter amigos. E no programa Escolhas já não era só conhecido dos trabalhos, eram amigos. Amigos começaram todos a crescer a partir dali. Então sinto que o programa Escolhas traz isso, que é uma identidade do bairro.
mesmo que as pessoas sintam-se um pouco à deriva, depois quando acabam por ir àquele espaço, estou a falar do nosso espaço, e acredito que seja no programa Escolhas em geral, acabam por aderir ao programa Escolhas, começam a sentir-se, lá está, uma comunidade, acolhimento, e principalmente pela equipa que tínhamos, então tem um papel muito fundamental na comunidade. O teu encontro com o teatro, e abrindo agora aqui uma nova linha da tua vida, o teu encontro com o teatro aconteceu de forma quase experimental. Como é que surgiu essa primeira experiência em palco? Foi também mais uma experiência que lá está, que não sabia, apesar de ter alguma curiosidade e ter algumas participações, mas nunca aquela curiosidade de procurar para ir ver como é que é. Foi convite do pessoal do programa Escolhas, que era uma atividade do programa Escolhas, e convidaram para participar numa peça que já estavam a preparar já há algum tempo, antes da minha entrada. Depois eu entrei, acabou por ser muito fácil, porque eram todas pessoas que eu conhecia. Muito, muito fácil. E foi como criar uma peça sobre nós, que era o nome da peça, Olha o Bafo. Então aquilo tudo era uma identidade do bairro e daquelas pessoas todas estavam a participar. Portanto, foi super fácil, daí ter sido um dos motivos de olhar, lá está, de investir um pouco mais na área. Mas acho que foi das coisas das decisões mais fáceis de tomar. Foi das decisões mais fáceis de tomar e das mais vantajosas que eu fiz. Ao integrar a peça Olha ao Bafo, como tu referiste, lembras-te do momento em que percebeste que o teatro podia ser mais do que uma experiência pontual? Lembro-me, depois nas apresentações, eu sou muito essa pessoa que está constantemente a rir-se, e eu estava na apresentação, eu estava tão natural como se estivesse a conversar com qualquer outra pessoa na rua, sem ninguém à minha frente, mas tinha pessoas à minha frente. Então, o que o teatro trouxe para mim foi essa definição, que depois eu trabalhei com a ajuda de outros ensinadores, que é nós, na nossa comunidade, ou de onde é que eu vim, não temos muito por hábito de partilhar o que tu sentes, desabafar. Podemos desabafar, mas não acho que é como a comunidade portuguesa. A comunidade portuguesa sabe pedir ajuda. Nós somos capazes de aguentar, mas não pedir ajuda. E o teatro me trouxe isso, que é, tu podes pedir ajuda em voz alta e todo mundo a te ouvir. E eu comecei a partilhar quem que eu sou num palco, com pessoas à minha frente e pessoas a me ouvir. E eu percebi, então está tudo bem. Então foi mais o teatro, nessa altura, começou a me trazer mais outra fase que não tinha desbloqueado em mim, que era mais abertura. Foi a partir dali do Olha ao Bafo que comecei a experimentar mais, expressar ainda mais quem que eu era. Falaste há pouco que trabalhaste com outros criadores, outras pessoas ligadas à arte, como Rui Catalão, Zia Soares e Joãozinho da Costa. Que aprendizagem trouxeste dessas colaborações com estas pessoas? Primeiro, mencionar a Karina, que foi a ensinadora do Olha ao Bafo. Portanto, ela é que foi a mestre disso tudo. Foi a primeira impulsionadora da tua experiência? A primeira impulsionadora, sim. A nossa Karina, que felizmente tornamos muito amigos e falamos sempre. Felizmente, lá está, porque era tudo tão natural e não havia muita relação de um aluno com o professor ou com o ensinador, não havia nada disso, era muito natural, então foi fácil depois disso continuarmos. E depois surgiu o Rui Catalão com um workshop, que já estava formado o grupo, eram três, era o Adriano, a Jéssica e a Vânia. Depois ele esticou o orçamento, entrou o Joãozinho e fez o workshop. Eu participei no workshop por insistência minha,
fui acompanhando o grupo, apesar do orçamento estar feito só para aquele primeiro grupo, eu fui acompanhando o grupo mesmo sem nenhum valor e eu voltou a esticar novamente o orçamento e acabei por ingressar. E foi aí que tive mais regularidade, que trabalhei mais tempo num teatro. Também trabalhei com a Zia, que teve alguns workshops no Val. Recentemente, acho que não, foi no ano passado. Ainda estive com ela pela primeira vez, em que trabalhámos para dar, simplesmente não estava num palco, mas estava a dar voz a uma personagem, coisa que eu nunca tinha feito. Então foi um pouco estranho fazer, por estar a gravar e não estar no palco. Mas foi uma experiência também muito boa. E foram a Zia, a Karina e o Rui Catalão e o Joãozinho, claro. Foi o último, que é com quem mais trabalho. Fomos colegas e continuamos a ser colegas também. É com quem mais trabalho. Lá está, eu por várias vezes eu disse, já não quero trabalhar mais no teatro. E o Joãozinho me liga e diz, olha, preciso aqui que só vejas uma coisa. E eu quando penso, ok, não estou a trabalhar no teatro, quando eu estou a ver, já estou no palco outra vez a apresentar alguma peça. Ok, vem cá só ver aqui uma parte da roupa, não sei o que, quando eu vejo novamente. Então foram pessoas que me desafiaram sempre a fazer mais. Quando eu estava confortável, achava, ok, vou estar aqui no meu canto, acabava por haver um desafio, vem aqui fazer uma nova coisa. Quando eu via, ok, estava mais envolvido e ia avançar sempre com as peças por onde eles me chamavam. O teatro tornou-se para ti um espaço de expressão, mas também de reflexão social. O que é que a arte permite dizer que às vezes outras linguagens não conseguem? Permite tudo. Como eu disse, tem histórias que eu nunca tinha desabafado a ninguém. Com meu pai, com minhas irmãs, com as minhas irmãs. Eu me lembro dessa história, eu estar num palco, com a sala cheia, eu olhar, eu contar a história. E no final, vieram perguntar, mas está tudo bem contigo? Só que já estava tudo bem. Porque a partir do momento em que nós nos abrimos, tiramos aquilo de nós, já está tudo bem. Antes também podia estar, mas estava aqui dentro. Mas assim que sai, eu percebi que o teatro é uma arma, nesse caso, aquela que me deram muito, muito boa para desenvolver-me como pessoa. Muitas das coisas que eu tinha aqui guardado foi através do teatro que comecei a libertar e eu percebi que, ok, o discurso e conseguir conversar com as pessoas e procurar as pessoas é muito bom. Isso tudo veio a partir do teatro, veio a partir dessa dinamização que tinha o Rui Catalão, do discurso direto, do contar a tua história, mas contar a tua história como se não fosses tu. Então, como se tivesse ouvido outra pessoa, mas contar só os factos, sem inventar nada, contar só os factos. Então foi aí que eu comecei a desenvolver que é possível conseguires ter uma conversa com uma outra pessoa e desabafar com as pessoas. Isso foi tudo a partir da arte. A arte, felizmente, nessa parte, conseguiu-me fazer desenvolver e chegar ao nível, pelo menos, confortável como eu estou. Com o nível confortável como é que eu sou hoje. Sabemos que criaste a peça Medo a Caminho, uma obra autobiográfica. O que é que te levou a transformar a tua própria história em matéria artística? Na verdade, não criei. Nem era para ser minha peça. O Rui chamou-me para ser assistente. Chamou-me, disse, vem cá para ser assistente, eu tenho uma peça Medo a Caminho. Simples assim. E temos uma semana para apresentar. Eu era simplesmente assistente. E fomos a um café. Ele explicou a ideia da peça, que era Medo a Caminho, do que ele pretendia. E nesse explicar do que ele pretendia, eu interrompi a contar-lhe histórias do que simbolizava o medo, o que é o medo a caminho. Ele explicou o que significa o medo a caminho para ele. Eu expliquei o que significa o medo a caminho para mim. E assim que acabou o café, voltamos para o espaço, começamos a montar a peça. E em 5 dias, a peça foi montada e apresentamos no 6º dia.
Daí ser uma história autobiográfica, que também foi. Já trabalhávamos nesse registro de partilhar as informações pessoais, então não foi muito. Não foi muito esquisito, mas aí foi um nível muito mais acima, porque no primeiro registro que nós fazíamos era eu partilhava as coisas que eu fiz, as coisas boas, as coisas más, estava tranquilo. Só que no meio do caminho o nível foi muito mais acima porque eu comecei a partilhar histórias da minha família, coisas más que aconteceram na minha família. Isso é muito, pelo menos para mim, nas apresentações chegou a ser um nível muito, muito elevado. Incomodava-me, principalmente quando tinha irmãos ou minha irmã lá presente, incomodava-me. E muitas vezes até alguns amigos, porque eles estavam envolvidos. Eu estava a contar alguma coisa que tinha acontecido que possivelmente eles nunca tinham contado a ninguém. Eu estava a contar para as pessoas. Então, tive que trabalhar e sempre foi difícil. Sempre. Até a última vez que apresentei, ano passado ainda, sempre foi difícil. Quando eu apresento a peça e eu tenho alguém que está dentro da peça, de quem eu menciono, é muito complicado. Porque eu sinto muito bem a falar do que eu sou, pronto. Mas quando eu sinto que estou a falar dos outros e eu não sei como é que os outros sentem-se, deixa-me um pouco mais incomodado em relação a isso. Para além da criação artística, também tens uma forte ligação ao trabalho comunitário e cívico. Participaste como voluntário no IPDJ, dinamizando sessões sobre segurança na internet. Como é que foi essa experiência? Foi quase como se estivesse no programa Escolha. Eu entrava a fazer teatro. Eles, o IPDJ, eles tinham um guião que eles queriam apresentar. Como é que se chama? Quando fazemos as apresentações das escolas? Do PowerPoint? PowerPoint e tal, tudo eu olhar assim. Eu não vou falar assim com miúdos. Nem é assim que se fala com miúdos, pronto. E eu entrava na sala e eles vinham jovens e tal, e eu andava, às vezes sentava no meio deles, às vezes sentava lá na cadeira do dito professor. E eu disse assim, mas quem é? E eu, obviamente, dando indicação para a senhora do IPDJ não dizer nada, pronto. E eles começavam com aquele barulho. E depois daí eu começava, tudo bem, não sei o quê, como é que estão? Era sempre num discurso direto e sempre envolver eles. Então, toda aquela bagagem que eu tive do teatro, do programa Escolhas, era aí que eu estava a aplicar. Eu percebi exatamente a linguagem deles. A linguagem deles não era estarem a olhar para o PowerPoint e explicar. Não, era exatamente que era nós fazíamos exemplo. Por exemplo, nisso estávamos a fazer, eu via nome de um, via nome do outro e tal. E depois, enquanto estava a dar aula, estava a pegar o telemóvel, verificava. E eu verificava as pessoas e eu ia pesquisar para ver as redes sociais deles. Eu perguntava, olha, João, chama-te tal, tu moras não sei o quê. Porque muitos partilham informações dos amigos, dos irmãos. E eles ficavam assim, como é que sabes? Porque vocês partilham muita informação na internet. Era tudo com exemplos do que nós fazemos. Do que eu faço também. Era com os meus exemplos, dos meus erros. Vocês partilham muita informação na internet. Está aqui, se eu abrir aqui a tua rede social, vamos apanhar isso e aquilo. E abríamos e eles ficavam, pois é. É exatamente isso que acontece. Então, comecei a trazer toda aquela bagagem que eu acumulei ao longo dos anos e para aplicar lá nos anos que estive com o IPDJ, portanto, foi das coisas mais proveitosas que eu tive. Foi quase como se estivesse a fazer uma peça de teatro. Chegaste a representar Portugal num seminário internacional no Luxemburgo. O que é que significou esta oportunidade para ti? Foi muito boa. Quando me convidaram, aceitei logo de primeira, mas acho que de todo esse percurso, de sentir muita alegria e sentir a leveza das coisas onde eu participava, eu acho que foi a primeira vez que eu senti o peso de um convite de um tamanho desse. Mas foi uma experiência muito boa. Fomos para Luxemburgo, foram para aí foram uns 3 dias. Foram 3 dias. Foi a primeira. Não, eu ia dizer que foi a primeira vez que eu saía de Portugal, mas não foi. Mas fomos muito bem recebidos. O tratamento todo do pessoal da IPDJ, lá a apresentação, eu fiquei muito nervoso. Eu confesso que correu mal, porque eu fiquei. Eu levei
demasiado, que é normal, demasiado o peso daquilo que eu estava a fazer. E eu fiquei completamente nervoso a apresentar para menos pessoas, eram para aí, talvez, diria 20 pessoas. Temos de se apresentar para menos do que aquilo que eu já apresentei na minha vida. Muito menos. Mas a forma como eu estava, eu não me lembro de nunca ficar tão nervoso como naquele momento. Porque eu senti o peso daquele convite que me fizeram. E eu gostei disso. Gosto muito do desafio e eu gostei disso. Porque aquele peso também me faz crescer e refletir um pouco de que eu sou, onde é que eu estou a pisar e porque é que eu estou a pisar, porque é que eu estou lá nesse momento. Mas a experiência foi muito boa por causa disso, porque teve essa parte boa de, infelizmente, ser convidado e a parte má também de não correr assim tão bem, mas de mesmo assim avançarmos. Atualmente integras o executivo da Junta de Freguesia da Baixa da Banheira e Val da Amoreira. Como é que ligas arte, território, comunidade e participação política local? O convite para fazer, para fazer parte da campanha, não, antes de, veio também do pessoal do bairro. Então, são pessoas que eu conheço, assim que me falaram, pronto, lá vou eu de cabeça. E depois, toda essa bagagem que eu fiz, como eu disse, a pessoa que me convidou para o programa Escolhas, eu fazia vídeo para elas. E é aquilo que eu faço na junta agora. Aquele teatro que eu comecei num programa Escolhas, é que eu faço na junta. Eu estou na parte da cidadania e da juventude. E o que é que eu faço agora nas atividades com a juventude, pelo menos que nós dinamizamos. Toda a bagagem que eu trouxe lá de trás é aqui que eu estou a aplicar outra vez. Na parte do teatro, na parte da edição de imagem, eu trato da comunicação, da imagem, pelo menos das redes sociais da junta. Eu é que faço pelo menos as edições. Então toda essa bagagem que veio lá de trás está a ser aplicada aqui. No fundo, sentes que estás a devolver ao território aquilo que ele também te deu há anos atrás. Sinto que já estou a devolver há imenso tempo. Exato. Assim que eu passo, assim que eu passo muitas horas na rua, eu sinto que já estou a devolver tudo aquilo. Eu estou lá nas atividades com eles e a minha mulher tem que chamar por mim. Olha, está na hora de jantar. E eu quero só mais meia hora. Eu estou lá meia hora e já me perco novamente com as atividades. Eu sinto que eu estou a devolver tudo aquilo já há imenso tempo. E assim que eu encontro os miúdos de ontem, que já são crescidos hoje, a forma como nós falamos, eu sinto que lá está tudo a devolver. Tanto a nossa atividade que fizemos no passado, tanto eles também estão a voltar para a comunidade. A forma como eles estão, a forma como eles nos procuram, mesmo para... Lá está, porque ajudávamos, nesse caso, a tratar de alguns documentos e ainda hoje nos procuram. Eu sinto que aquilo tudo já está a voltar o que nós fizemos no passado. Ao longo do teu percurso, como temos ouvido ao longo deste episódio, cruzaste arte, juventude, comunidade e cidadania. Que mensagem deixarias hoje aos jovens que participam nos projetos do programa Escolhas? Diria, para começar, para experimentar. Porque acho que é mais fácil, pelo menos, principalmente hoje em dia, é mais fácil ficarmos em casa, no telemóvel, do que propriamente fazer uma atividade mais aborrecida, que nós não gostamos. Ou que não nos diz interesse. Mas experimentem. Experimentar até pode. Só o fato de sair de lá com a noção que não gosta, já é um passo. Ok, então já sabes que essa aqui é uma opção que tu não gostas. Pronto. E depois é para não ter medo. Porque às vezes temos algum desafio que é grande mais, nesse caso, falar para as pessoas, falar de olhos para os olhos para as pessoas, é um dos maiores desafios que existe. Ok, temos medo, primeiro assumirmos aqui os nossos medos, os nossos receios, os nossos limites. E assim que assumirmos isso, começar a trabalhar, mas de olhos para olhos, que vamos desafiar.
Hoje eu não consegui. Eu nunca tinha dançado em público. E eu pus-me numa viagem de estudo que tivemos em Londres a dançar na praça. E eu não sei de onde é que veio aquilo. Mas eu disse que eu ia fazer. Ok, então quando voltei, aos poucos comecei a quebrar barreiras, camadas, e até chegar onde é que eu estou. Experimenta um pouco, vai, atreve-te, e vai chegar até o precipício. Ok, então se calhar aqui é demais. Volta, aquilo tudo que aprendeu começa a aplicar novamente. E é possível. Depois quando, aliás, são pequenas coisas, quando olha para trás, vai ver que afinal são muitas. A bagagem é imensa. É o que eu vejo hoje. Eu olho para mim e penso assim, qual é que é o meu melhor emprego que eu já tive? O meu melhor emprego é trabalhar na rua. Aquele que eu tive, que eu trabalhei aqui no bairro, foi o meu melhor emprego. E como é que eu sei? Porque eu sei que quando eu estou na rua, eu estou a fazer esse emprego. Quando eu vou para outro sítio e eu estou em contato com a comunidade, eu estou a fazer isso, eu já estou a trabalhar lá. Então, é não ter medo e experimentar. Que papel achas que a cultura pode ter na transformação das comunidades? A cultura é muito importante. A cultura, felizmente Portugal é um país cheio de culturas e de imensas pessoas de países diferentes. Então isso acho que torna-nos mais ricos. Muito, muito mais ricos. E há muito que aprender com toda a gente que vem, toda a gente que está cá, toda a gente que está cá. Tem muito, muito para nos ensinar. E também para aprender com as pessoas que vêm. Basta estarmos de braços abertos e vermos as oportunidades ou o pouco que nos ensinam, que é muito, que às vezes é tudo o que as pessoas têm, e aquilo também é um pouco que as pessoas têm. E com isso, nós conseguimos sempre perceber um pouco das pessoas. Se a minha cultura é da minha forma, como é que eu era, um pouco mais fechado, mais rígido e tal, e outra cultura é mais expansiva e tal, e esse choque de cultura faz-me crescer, porque eu aprendo um pouco dali e tal, ok. E assim que eu for a ter com outro tipo de cultura, vamos crescer. E depois vem a parte da arte, porque nesse crescimento todo vem depois a arte onde tu podes expressar tudo aquilo que tu sentes. Tudo aquilo que tu sentes, que é... Eu disse que eu estava a fazer vídeos, eu, a pessoa dá-te filmagem, mas quem que vai tornar aquilo numa obra, és tu que estás a tornar aquilo numa obra. Quando estamos a pintar, és tu que estás a tornar cada risco mal feito, mal tanto, mal... Não importa, é a mensagem que está a ser passada. Assim como no teatro. É a mensagem que estás a passar. Que tu trazes todo aquilo que tu aprendeste de tua bagagem, juntas aquilo tudo com confiança e depois transmites também para o próximo. E, olhando para o futuro, que projetos, sonhos ou criações gostarias ainda de concretizar? Eu nunca fiz planos, aliás, não faço planos. Ah, aprendi agora a fazer planos com a cultura portuguesa. Nunca fui nada. Eu tenho sonho. Não tenho nenhum sonho. Não tenho nenhum plano. Meu plano é mesmo no dia a dia e tal. Mas, obviamente que eu me lembro que pela cultura, posso estar a desculpar ou não, mas nunca tive uma cultura, por exemplo, de te ensino a poupança. E eu comecei a aprender com a parceira com quem eu estou. Ok. Então agora, a partir de agora, eu tenho que começar a pensar, poupar, faz isso. Isso é uma coisa cultural, é uma coisa que pode te ensinar. A minha filha veio a semana passada com um mealheiro. E ele ia que começa o bichinho, a ensinar as coisas desde pequeno. Tem coisas culturais que aprendemos desde cedo. Então, a minha forma de ver é que temos muito para aprender em relação a isso com várias comunidades. E o que eu vejo é, não tenho nenhum plano, simplesmente o que eu sei, que eu tenho a certeza, eu quero trabalhar com a comunidade. Tudo que eu fizer e que estiver em contato com a comunidade, é lá onde eu quero estar. O que houver atividades, lá está. Hoje estou com o executivo da Junta de Freguesia,
também já estive num teatro, também num programa Escolhas, mas isso tudo faz-me perceber que é lá onde eu quero estar. Eu quero estar dentro da comunidade, porque na semana passada estive no exterior, visitei alguns países, e depois, tanto lá me perguntaram se queres ficar cá a trabalhar, tanto quando eu regressei aqui perguntaram se queres voltar lá para trabalhar. Eu quero trabalhar na comunidade, principalmente na comunidade onde é que eu estou, daí eu nunca ter mudado de onde eu moro. Eu quero trabalhar lá naquela comunidade. Quero devolver tudo aquilo que eu aprendi, quero devolver um pouco à comunidade. Na participação, chamar eles para novas atividades, criar novas atividades, calendarizar novas atividades. Tudo que eu aprendi, eu quero devolver para a comunidade. É o único projeto que eu tenho. Luís, muito obrigado por partilhares connosco o teu percurso e a tua vida sobre arte, comunidade e participação. A tua história mostra bem como o programa Escolhas, ao longo destes 25 anos, não só apoia jovens, como também contribui para formar cidadãos ativos e criadores de mudança nas comunidades. Aos nossos ouvintes, obrigado por estarem connosco desse lado. Não se esqueçam de seguir o podcast Energia Escolhas nas redes sociais. Até ao próximo episódio do nosso podcast, porque a energia está nas escolhas que fazemos. Obrigado. O programa Escolhas é promovido pela República Portuguesa e pelo IPDJ e cofinanciado pelo Programa Regional Algarve 2030, pelo Programa Temático Demografia, Qualificações e Inclusão, Pessoas 2030, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia. Segue o teu caminho, eu estou lá para te apoiar. Por mais que te sintas sozinho, não te vou abandonar. Vaguei na rua escura sem ninguém para dar a mão. Aquela dor perfura profunda no coração. Deixei a escola, já nada me